Quando eu comecei a mexer com a internet, eu não sabia de nada. Eu comprei um aparelho, um notebook, e chamei um companheiro para que ele instalasse ali, deixasse pronto para ser usado. Aí ele mexeu, né, arrumou lá, ajeitou. Aí eu perguntei para ele como que ligava, como que desligava. Ele me explicou tudo, como que ligava, como que desligava. Aí eu aproveitei, claro, a habilidade dele e pedi para que ele me colocasse assim, de um modo que eu pudesse ver alguma coisa referente ao universo, as galáxias, né, coisas de astronomia. Aí falou, não, é fácil aqui. Aí, a primeira vez que eu vi lá no YouTube, e colocou um negócio ali, tá, mexeu, pá. Aí daqui a pouco apareceu ali na tela o universo falando, que estava falando sobre o universo, né, cientistas, né. Falei, nossa, agora sim, agora eu posso ficar sabendo o conhecimento de todos. Fiquei muito contente. Certo, tudo bem, aí eu agradeci o companheiro. Aí eu perguntei para ele, e se eu mexer alguma coisa errada aqui, alguma coisa aqui, eu não vou estragar tudo aqui. Não estraga não, você pode mexer, tá? Pronto, como eu sempre fui bom, eu sempre tive assim, rapidez em aprender, então eu peguei ali aqui, aparelho ali, chucrinho, comecei a mexer, tal. Aí eu fui buscar os meus interesses, que estava relacionado, é claro, a conhecer mais e também sobre a religião. E busquei assim, uma ideia de ateísmo. Aí eu comecei a ter assim, informações do exterior, tal, aquela coisa, né, sobre ateísmo. E também foi quando apareceu um tal de Conde Pollux de Lanueva, de não sei lá das quantas. Bom, no momento, quando eu entrei na internet, comecei a fazer minhas pesquisas, comecei a buscar pessoas, até mesmo ateus. Aí entrou esse Conde Pollux de Lanueva fazendo um desafio aos ateus, dizendo que os ateus se diziam mais inteligentes, mais sábios que os religiosos. Mas que um ateu não tinha coragem de colocar a cara na internet, mostrar a sua cara, que ele não tinha coragem de fazer isso. Bom, eu vi assim vídeos de ateus, mas estrangeiros, vídeos de ateus. Aqui eu via sempre desenhos, figuras, mas rostos não, certo? Mas não foi isso que me diz nada não. É que pelo que esse Conde Pollux de Lanueva, lá não sei das quantas, estava fazendo um desafio a respeito de religião, ateísmo, né? A crença, o cristianismo e o ateísmo. Então, e afirmando que os ateus estavam dizendo que eram mais inteligentes, mais sábios que os religiosos. É claro, embora eu discorde disto, eu não penso que o ateu seja mais sábio do que religioso, ou menos sábio do que o religioso. Eu quis considerar com um companheiro lá, o Conde, sobre a religião, sobre a crença, né, sobre a devoção e sobre o ateísmo. Então eu fiz um vídeo resposta mostrando meu rosto e dizendo, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito em uma consciência inteligente anterior à ação primária. Eu não acredito no Deus Criador que é descrito na Bíblia. Eu aceitei o desafio com ele e disse que estava disposto a conversar com ele, desde que
o assunto fosse referente à religião e à Bíblia. Não como ele estava acostumado a conversar sobre santos, sobre Agostinho, sobre pensamentos de outras pessoas. Eu estava disposto a discutir o meu pensamento com os pensamentos dele, a argumentação dele, naquilo que tangia a Bíblia. Ele nunca respondeu à minha aceitação. Ele teve considerações com outras pessoas mais aparentes, pessoas de boa aparência, né? Estudantes, né? Eu penso que talvez é porque ele pense que eu não tivesse a altura de delongar com ele esse respeito. Ele sempre me ignorou e por algum tempo tornou-se polêmica, porque ele delongou com algumas pessoas, com alguns ateus que se manifestaram. Foi quando houve um movimento que até foi, como eu posso dizer, ele deflagrou o movimento dos ateus. Mostre a tua cara, ateu, saia do armário, ateu, né? Houve ali o movimento, houve aquela, né? Que começou a crescer nesse momento, todo mundo se mostrando, querendo fazer vídeos. Até que houve uma ocasião em que eu, observando, vendo as conversas, eu fiz meu comentário sobre esses novos ateus. E eu chamei de ateus modinha pessoas que desculpa, gente, está passando aqui um vendedor de churros aqui, então eu parei por algum tempo. Mas estava falando sobre os ateus modinhas, pessoas boas, homens bons, mas que faziam seus relatos mostrando que estavam assim, revoltados, decepcionados com Deus, com a religião, mas não eram ateus. Então eu disse assim, a minha opinião, porque um ateu, ele não é um revoltado. Um ateu, ele é ateu porque ele conhece, ele sabe, ele acredita que conhece. Agora, uma pessoa que só porque se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor, se dizer um ateu, não, ele não é ateu, ele é um revoltado. E muitos jovens também, muitos jovens, Marias vai com as outras, estavam se manifestando como ateu. Parecia que era uma honra ser ateu. Muitos meninos, pessoas que nunca leram a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem os deuses de toda a terra, do mundo, das nações, pessoas ignorantes, pessoas leigas, se dizendo ateu. Então eu também fiz lá o meu comentário. Então houve aquele momento de ateu, tal. Então eu pensei, até eu comentei com a minha mãe. Falei, mãe, tá todo mundo aí, ateu, sou ateu, tá, aquela coisa toda, viu, ateu modinha. Já tinha até acalmado já, depois de algum tempo que acalmou, os ateu modinha e tal. Mas tinha aquele grupo, começou aqueles Yahuchuas também ali, começaram a aparecer os Yahuchuanos, né? E aí então eu falei, puxa, todo mundo fala isso, fala aquilo, mas ninguém considera o Jesus, a divindade, né, o Salvador da vida do povo, o Jesus dos cristãos. Ninguém considera. Eu vou colocar o companheiro em pauta na internet. Eu fiz um vídeo. Claro, eu fiz muitas indagações. Perguntei para muitas pessoas, cutuquei muito. Até sim começaram a considerar a questão de Jesus. Não antes, é claro, de Jesus, eu não lembro bem no percurso. Foi quando eu pensei também sobre esse crime, né, que nos televisores, nas nossas emissoras de televisão, esse crime desses religiosos, né,
que fazem contra a sociedade, contra o Estado civil, um golpe, roubam, utilizando a psicologia, a educação do povo, esses religiosos, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo e outros, tantos outros, que não por ser menos conhecidos, que não sejam menos criminosos, estão aí nas emissoras, mentindo, enganando, e ninguém se dá conta. E na internet ninguém comenta. Eu fiz o primeiro vídeo, acho que xingando mesmo o Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, até mesmo as nossas autoridades. Fui eu que fiz, soltei. Logo começaram. E então eu pensei comigo, poxa, agora, companheiro. Então, agora, companheiro, existe uma outra questão do momento. É o que é Deus? O que é Deus? Nós vivemos sendo ensinados, nós aprendemos que Deus é um ser que, de repente, resolveu criar alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente não sabe a origem dele, como ele explicou. Então, nós aprendemos um Deus criador. Mas a questão é que nós temos, eu como ateu, eu tenho a imagem e semelhança de um Deus possível. Um Deus possível. Agora, um ser inteligente, um homem, um animal inteligente, ouvindo uma possibilidade lógica e ouvindo uma teoria, né, absurda que eu digo, que é o criacionismo, que vocês não têm a origem do Deus. De onde estava esse Deus que de repente resolveu fazer essas coisas todas? Certo, companheiro? Agora, nós podemos ter um Deus não criador, mas um Deus nascido, um Deus manifestado. Agora, diante de tudo o que nós conhecemos, diante de tudo o que nós compreendemos, o que há que seja maior de tudo que você possa pensar? O que é inestimável? Ô companheiro, nada é mais maior do que a vida, a existência, a consciência, o estar presente. Ser. Não há nada. Isto é Deus. Se houver algo maior do que o estar presente, seria Deus, mas não há. Porque se não houver a minha consciência, a sua consciência, se nós não estivermos presentes, não há Deus. Porque só há Deus se houver uma confirmação de existência, estarmos presentes, sermos conscientes. Se não houvéssemos nós, o que seria Deus? Deus poderia até ser, mas não haveria existência. Que se Deus fosse o único, ele não seria. Para que algo seja, mesmo um Deus, ele não pode ser um único. Então, para que Deus seja, é que nós somos. E se nós somos para que Deus seja, nós somos a razão de Deus, a razão da existência, a razão de um princípio. Bom, companheiros, entre as coisas que eu quero falar, esse é o meu pensamento. Muito obrigado.